Boa noite. Apenas 3 dias é o tempo que falta para o primeiro turno das eleições de 2010. E para falar sobre esta reta final da campanha e sobre as estratégias dos partidos políticos que disputam essa eleição, que nós estamos recebendo o deputado federal, secretário-geral do PT, José Eduardo Cardoso. E também o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, que é um dos coordenadores da campanha do candidato José Serra. Comigo aqui na bancada, os jornalistas Fernando Mitre e Eduardo Oineg, que é publisher do portal IG. Só que antes de começar a entrevista, nós vamos fazer um giro pelas últimas pesquisas eleitorais. Uma pesquisa da CNI-Ibope, divulgada hoje, mostra a candidata Dilma Rousseff com 50% das intenções de voto. Segundo a pesquisa CNI-Ibope, a candidata do PT, Dilma Rousseff, manteve os mesmos 50% da pesquisa anterior. José Serra, do PSDB, caiu de 28% para 27%. Marina Silva, do PV, subiu de 12% para 13%. Brancos e nulos somam 4% e os indecisos 4%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O CNI-Ibope foi a campo entre os dias 25 e 27 de setembro e ouviu 3.010 eleitores. A pesquisa está registrada no TSE. Na pesquisa CNT Census, também divulgada hoje, Dilma tem 47,5% das intenções de voto. Segundo a pesquisa CNT Census, a candidata do PT, Dilma Rousseff, caiu de 50,5% para 47,5% das intenções de voto. José Serra, do PSDB, caiu de 26,4% para 25,6%. Marina Silva, do PV, subiu de 8,9% para 11,6%. Brancos e nulos somam 3,6% e os indecisos 9,5%. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. O CNT Census foi a campo entre os dias 26 e 28 de setembro e ouviu 2.000 eleitores. A pesquisa foi registrada no TSE. A pesquisa Datafolha, divulgada ontem, revela uma queda na vantagem de Dilma Rousseff em relação aos demais candidatos. A pesquisa Datafolha mostra que a candidata Dilma Rousseff, do PT, caiu de 49% para 46% das intenções de voto. José Serra, do PSDB, aparece com 28%, mesmo índice do levantamento anterior. Marina Silva, do PV, subiu de 13% para 14%. Votos brancos e nulos são 4% e os indecisos 7%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O Datafolha foi a campo no dia 27 de setembro e ouviu 3.180 eleitores em 202 municípios. A pesquisa está registrada no TSE. E agora vamos aos números da pesquisa diária Vox Populi Band IG. Esse levantamento se chama Tracking, revela a tendência do eleitorado. Os dados fechados ontem mostram que Dilma Rousseff, do PT, mantém 49% das intenções de voto. José Serra, do PSDB, passou de 25% para 26%. Marina Silva, do PV, manteve os 12%. Votos brancos e nulos somam 3% e os indecisos 9%. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. Neste tracking, o Vox Populi faz 500 entrevistas diárias e trabalha com uma amostra consolidada de 2.000 entrevistas a cada 4 dias. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral. A pergunta comum para os dois convidados dessa noite: vamos ter segundo turno ou a eleição será resolvida com a vitória de Dilma Rousseff no primeiro turno? Bem, boa noite a todos vocês, boa noite, Álvaro. É difícil dizer, eu acho que, obviamente, as pesquisas nesse momento nos favorecem, mas nós não estamos trabalhando com isso. Nosso referencial não é esse. Nosso referencial é fazer a melhor campanha possível, a campanha mais propositiva, evidente. Se a vitória vier no primeiro turno, que bom para nós. Caso contrário, temos total condição de enfrentar um segundo turno de disputa. Portanto, números são episódicos, são fotografias de um momento, a discrepância dos números, por isso nós temos que fazer campanha. Possibilidade, pelo menos no plano da discussão? Tudo é possível. Tá certo? Quer dizer, não podemos trabalhar com a ideia de que não teremos jamais segundo turno. Hoje é mais provável, tudo leva a crer, que nós venceremos no primeiro. Tá certo? Agora, se isso não acontecer, nós estamos com a mesma garra, a mesma disposição para enfrentar e sairmos vitoriosos no final, que é o que importa. Senador? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui de volta. Não é um desejo apenas, eu acho que é uma necessidade o segundo turno. Muito bom para o país, bom para a democracia, conscientiza, politiza, oferece oportunidade de uma escolha mais adequada ao eleitor, estabelecendo parâmetros de comparação mais eficazes, parâmetros de comparações para
o roteiro percorrido, o itinerário percorrido por cada um dos candidatos, as ideias, as propostas, o modelo de gestão oferecido ao país, enfim, caráter, personalidade. Eu creio que é fundamental o segundo turno, até para que a Band possa realizar debates aqui, debates que possam... Já está marcado. Se tiver segundo turno, a eleição presidencial, dia 10. Agora, se a preocupação é essa, Nietzsche, podemos marcar os debates mesmo, estão acabando no primeiro turno, não tem problema nenhum. Agora, se a gente for pegar as urnas, os números, as pesquisas que a gente vê, que tamanho vai ter o PSDB que sai das urnas e que tamanho vai ter o PT que sai das urnas? Que cheiro que está dando pela experiência de eleição que os senhores têm? Bom, o PT, a nossa avaliação, depois o Álvaro fala do PSDB, o PT deve sair muito fortalecido desse processo. Todas as pesquisas e indicações mostram que nós vamos crescer as nossas bancadas, nós vamos sair fortalecidos com as nossas alianças nos estados. Portanto, eu acho que essa eleição para nós representará um quadro extremamente positivo. Acho que nós vamos ganhar também a presidência da República, temos convicção disso, né? Agora, independentemente desta análise da presidência ou não, eu acredito que o PT sai extremamente fortalecido. E é muito bom para o PT isso, que o PMDB certamente virá também forte, né? Muito forte, e aí é um problema, né? O que é bom, PMDB e o PT ali vai ser um problema. Não, o que é bom é o PT e os aliados saírem fortalecidos. E o PMDB sai fortalecido, o PT sai fortalecido, estaremos juntos dando sustentação ao governo, que eu espero e creio que será, de Dilma Rousseff. Olha, eu prefiro aguardar as eleições para fazer uma avaliação mais adequada. É claro que ouve-se aqui e ali que a oposição vai sofrer perdas, né? Perdas na Câmara, perdas no Senado, mas é bom aguardar. Eu não gosto de subestimar a inteligência do eleitor brasileiro. É muito importante para a democracia que a oposição não se fragilize nesse processo eleitoral. Nós temos ameaças visíveis, é evidente que se nós não tivéssemos determinadas ameaças transparecendo, nós não teríamos um manifesto de intelectuais, de artistas, de juristas em defesa da democracia. Que ameaça você refere? A ameaça à liberdade de imprensa, por exemplo. Quando um grupo político cresce exageradamente e o Estado é aparelhado fortemente, como se vê, há sempre o risco da ameaça às instituições democráticas, que nós queremos preservar. Isso é importante. O equilíbrio na representação política, no parlamento, é fundamental para que o processo democrático tenha curso com o fortalecimento das instituições. Não há como ignorar a fragilização das instituições públicas no país. Os escândalos que ocorrem no Congresso, fora dele, no Executivo, esses escândalos promoveram o achincalhe das instituições públicas que sofreram um enorme desgaste nos últimos anos. E é evidente que o equilíbrio da representação popular no Congresso é fundamental para que nós possamos readquirir credibilidade e, sobretudo, recuperar o que nós perdemos de conceito e de imagem. As instituições públicas, os partidos políticos, os políticos de forma geral. Observação, Álvaro, eu fico até intrigado com a tua colocação. No fundo, essa ideia de passar o medo para as pessoas, Álvaro, como vocês estão fazendo, acho que isso já foi na eleição anterior, quando nós não éramos governo, né? Imaginar que o PT não tem um compromisso com a democracia só porque alguns de nós, muitas vezes, às vezes certo, às vezes errado, não importa, não entrar nesse mérito, mas fazemos críticas a certas matérias que nos atingem. Por exemplo, eu via o candidato a presidente José Serra fazer críticas duras hoje no jornal, inclusive a uma jornalista de um jornal aqui do estado de São Paulo, dizendo que ela mentia, etc e tal, ou que a matéria era mentirosa. Isso é uma ofensa à democracia, Álvaro. Quer dizer, qual a diferença da crítica quando ela está na boca do teu candidato ou quando está na boca do nosso presidente da República, dos nossos candidatos? Nenhuma. Ou seja, a crítica à democracia tem em si a possibilidade da imprensa ser livre e a possibilidade da pessoa, certo ou erradamente, criticar. Ou seja, quando eu critico uma matéria de jornal, etc., eu estou violentando
a democracia, a liberdade de imprensa. Pelo contrário, é o direito de crítica. Mas e as liberdade de expressão? As propostas referentes ao controle... Então vamos discutir outra coisa. As propostas de controle... responder à questão do medo, né? Não há, da minha parte especialmente, nenhum propósito. Vocês não vão repetir aquele episódio da atriz de dizer temos medo, como foi feito na eleição passada? Ao contrário. Primeiro porque não há razão para temer. Ainda bem. Nós já temos um ponto positivo de concordância com o Álvaro. Não temos que ter medo. Eu acho que o medo não deve fazer parte do dicionário político de quem exerce atividade pública. Nós temos que ter coragem. Muito bem. Então não há razão nenhuma para semear o medo. Aliás, nós não queremos ninguém amedrontado no país. Ao contrário. Nós queremos as pessoas reagindo. Nós não queremos a indignação supérflua. A indignação supérflua faz com que um jornalista competente se sinta inútil, que um formador de opinião da mesma forma, que um político sério e comprometido com a verdade e com a justiça também se sinta inútil. Não, a indignação tem que ser ressuscitada no Brasil. E quando há essa tendência, eu fico imaginando, o PRI não foi bom para o México. Não foi bom. Então, quando alguém pretende dizer que a oposição no país está dizimada e que vai desaparecer com as eleições, eu não creio que isso seja favorável ao processo democrático.